Irmãos, vamos abrir em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vamos ver como Paulo faz a citação desse versículo na sua carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos irmãos, quando olhamos toda essa história do Senhor com Jó, nós vemos que realmente Deus decidiu trabalhar com um material que Ele tomou por sua graça, que Paulo descreve nessa mesma epístola que lemos, Coríntios, no capítulo 1, como sendo coisas fracas, como sendo coisas desprezadas, como sendo as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. O trabalho transformador de Deus, o redemoinho transformador de Deus na vida de Jó, deixa isso tão evidente. Jó amava a Deus? Evidentemente. Jó temia a Deus? Sim, também. Mas então o Senhor, na sua visão do seu eterno propósito, para o que Ele chamou Jó, Ele toma esse ouro, essa prata, coloca no seu crisol. Nem olhos viram, agora os meus olhos te veem, ao final do processo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Podemos dizer que Paulo fez uma paráfrase do que está escrito em Isaías. Você vê que não é idêntico. Não é uma transliteração do hebraico para o grego. Paulo fez uma paráfrase. Ele interpretou Isaías 64:4. E a interpretação de Paulo é essa. É que esse Deus que trabalha para aquele que nele espera, de Isaías 64:4, é esse Deus que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou em qualquer coração humano. O que Deus tem preparado. Ele não apenas preparou, mas Ele trabalha para aquele que nele espera. Então, graças ao Senhor por esse trabalho fiel, de sua bondade, de sua fidelidade, tipificado aqui no seu trabalho transformador na vida de Jó. Vamos então ao capítulo 30, e pretendemos abordar também o 31, porque podemos fazer isso em sessões, para nos ajudar a abordarmos os dois capítulos nessa única sessão, e amanhã pela manhã, se o Senhor permitir, entramos nos primeiros discursos de Eliú, capítulo 32 em diante. Então, conforme falávamos, irmãos, o capítulo 30 é o grande capítulo da autopiedade. Específico, é esse o tema. E o capítulo 31 é o capítulo da autojustificação. Então, depois de Jó olhar para o seu passado da maneira como olhou no capítulo 29, como já estudamos aí, ele não tem outra coisa a fazer senão encher o seu coração de autopiedade. E como já citamos aqui, Mateus 16, quando ninguém menos que Satanás, o mesmo que tentou o Senhor no deserto, capítulos antes, Mateus capítulo 4, 3 anos antes em tempo, esse mesmo que tentou o Senhor, se apresenta através da mente de Pedro, a mente vulnerável de Pedro, apesar de discípulo do Senhor, era um discípulo que não pensava como seu mestre, aliás, nenhum deles, como vimos, não cogitas de acordo com Deus, não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas das coisas dos homens. Então Satanás encontrou ali uma vulnerabilidade e procurou induzir no coração do Senhor Jesus autopiedade. Numa frase explícita: tem compaixão de ti. Isso nunca te acontecerá.
E nosso Senhor, então, muito claramente discernindo de onde vinha essa sugestão, ele disse: arreda-te de mim, Satanás. A expressão é: para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Autopiedade é uma pedra de tropeço. Mas quando Jó olha para trás, para os seus dias passados, e o seu coração ansioso por recuperar a glória perdida, ele não tem nada mais a fazer senão lamentar o seu estado atual. Claro que as duas coisas se completam. Então veja como começa o capítulo 30. Mas agora. Veja o versículo 9 do mesmo capítulo. Mas agora. Então, como Jó lamenta sua glória passada perdida, então ele enche esse capítulo de autopiedade. Agora se riem de mim. Queridos irmãos, Jó agora, em particular, começará a ser trabalhado de maneira muito específica pelo escárnio. Nosso Senhor Jesus também, em sua bendita face e santa face, sofreu escárnio. Isaías 50 diz que ele não afastou, retirou a sua face daqueles que o afrontavam e cuspiam. Como já citamos em outra sessão, aqueles que lhe arrancavam as barbas, e esse era um ato de desonra. Não apenas algo doloroso, no que se refere ao físico, mas algo desonroso. Arrancavam as barbas. E nosso Senhor, porque conhecia bem para o que ele veio, quando a glória estava diante dele, João 12, nós citamos, ele disse: o grão de trigo veio para morrer, porque se não morrer, fica só. Então, esse semblante de intrépida resolução de ir para Jerusalém, ele ofereceu a sua face, Isaías 50, aos que o feriam e aos que lhe arrancavam as barbas. Queridos irmãos, houve um segredo na vida do Senhor Jesus para que esse escárnio e essa desonra pudessem ser suportados, sem que o coração do nosso Senhor se introvertesse, olhasse para si mesmo e tomasse uma decisão. A decisão de não beber o cálice. Porque o Getsemane definiu essa situação. O Getsemane travou a última batalha da alma, a batalha da vontade. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. São duas vontades, porque o Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. Nosso Senhor Jesus tinha vontade humana, porque ele é homem completo. Homem sem vontade não é homem. Nosso Senhor teria que subordinar a sua vontade à vontade do seu Pai, alinhar a sua vontade à vontade do seu Pai. E ele sempre o fez. Agora, no Getsemane, a batalha final da vontade é travada, porque nosso Senhor está na encruzilhada. E agora o caminho tem que ser definido. Ou ele vai se submeter a ser acorrentado e levado para os açoites e conduzido à cruz, ou não vai. Como ele disse em João 18 para Pedro: não sabíeis que, se eu rogasse ao meu Pai, ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos que viriam ao socorro dele? Mas ele disse: não beberei eu o cálice que o Pai me deu para beber? Então, no Getsemane, a batalha foi decidida. Por isso nosso Senhor disse a Pedro: embainha a tua espada. A batalha da vontade. Então, queridos irmãos, não era assim com Jó. Muito pelo contrário. Jó estava cheio de autopiedade. Então ele pronuncia duas vezes esse mas agora, no verso 1 e no verso 9. Agora observe um detalhe ainda interessante aqui. Muito significativo para as nossas almas e nosso discipulado a Cristo. A autopiedade é a fonte de toda a agressividade. Porque Jó olhava para si mesmo e tinha tanta piedade de si, veja o que ele faz. Mas agora se riem de mim, escárnio. Os de menos idade do que eu. Isso ainda era mais doloroso para ele, porque eram jovens zombando de um ancião.
Um ancião que, quando antes saía na praça, os jovens se retiravam. Tal era a presença de Jó diante deles. Agora, os de menos idade que eu escarnecem de mim. Agora, como Jó reage? Como nosso Senhor Jesus reagiu? Nós já citamos. Isaías 50 em particular. Como Jó reagiu? O coração cheio de compaixão própria reage com agressividade. Então Jó vai dizer palavras duríssimas. Ele vai dizer: aqueles cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. O que você acha dessa frase? De que também me serviria a força das suas mãos? Ele não termina aí não. Até o verso 8. De 2 a 8. Jó está desdenhando desses que escarneciam dele. 1 Pedro 2 diz o que sobre Nosso Senhor? Quando ultrajado, não revidava com ultrajes, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro capítulo 2, versos 21 a 23. Então aqui a reação de Jó é exatamente oposta. De que também me serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor já pereceu, de míngua e fome se debilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados, apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos, grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e da rocha. Bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Assim Jó reagiu ao escárnio que recebeu, porque seu coração estava consumido de autopiedade. Versículo 9. Mas agora sua canção de motejo, ou zombaria, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, e não se abstêm de me cuspir no rosto. Não há como ler uma frase dessa não nos lembrarmos do Nosso Senhor, não é? Mas que reações opostas, queridos irmãos, entre Jó e o Nosso Senhor Jesus. Versículo 11. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante meu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurra, contra mim prepara o seu caminho de destruição, arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade, gente para quem já não há socorro. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Agora dentro em mim se me derrama a alma, os dias de aflição se apoderaram de mim, a noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. Expressões incríveis de autopiedade. Agora, atenção para esse verso 19. Vamos ver o que acontece aqui nessa seção até o verso 24. 19 a 24. Deus, tu me lançaste na lama. O coração cheio de autopiedade de Jó, agora não está mais considerando os jovens, os pais, desdenhando deles. Agora o seu coração inflamado de autopiedade, mais uma vez, se volta para os céus. E ele tem algo a dizer a Deus, baseado na sua autopiedade, clímax do seu ego. Então ele vai dizer: Deus, tu me lançaste na lama. Eu me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Já vimos que muitas vezes no livro isso está escrito. Era a grande aflição de Jó. E era o grande trabalho de Deus. O silêncio de Deus. Como nós já explicamos. Que traz aquelas impurezas mais profundas à superfície. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Verso 21. Tu foste cruel contra mim.
Com a força da tua mão tu me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolves-me no estrondo da tempestade. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas, olha essa frase, era exatamente onde ele estava. Aquela cinza que já explicamos no capítulo 1, era o lugar onde o lixo, os dejetos eram queimados, e aquela montanha de cinza endurecida pela chuva tornava aquele lugar o monte do lixo. E era lá que Jó tinha que fazer sua habitação, diante da sua condição atual. Então ele diz, de um montão de ruínas, não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Esse é o resultado da autopiedade. Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Irmãos, aqui também há algo sério, produzido pela mesma autopiedade. Sabe o que Jó está fazendo? Ele está comparando a piedade dele com a piedade de Deus. Ele está dizendo, acaso eu não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou minha alma pelo necessitado? Mas quanto a Deus, o que ele diz? Tu fostes cruel contra mim. Aguardava eu o bem. Por que ele aguardava o bem? Porque ele acudiu o necessitado. Teologia da retribuição. Ele já estava no ninho, ele já estava no outono da sua vida, e era ali que ele queria ficar. Frutificando e frutificando e frutificando até expirar. Frutificando à maneira dos homens, mas não à maneira de Deus. Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, e me veio a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Amados irmãos, que vejamos nessas expressões sempre o resultado de um coração consumido pelo ego, e especificamente pela autopiedade. 28. Ando de luto, sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Nós não vamos entrar nisso agora, mas eu gostaria que os irmãos destacassem essa frase. Sabe por quê? Na primeira rodada, o primeiro turno do redemoinho de Deus com Jó, capítulo 38 e 39, Deus vai falar da avestruz. Ele vai voltar nesse assunto com Jó. Ele tem uma lição para dar para Jó, cuja lição, a avestruz é o modelo. E que linda lição, nós vamos ver. Então Jó diz que ele é companheiro de avestruzes. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Por isso a minha harpa se me tornou em prantos de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Observe essa seção final, versos 25 a 31. Observemos 3 passos aqui. Veja o resultado dessa autopiedade. No verso 25 a 27, já vimos, Jó está afundado na sua autopiedade. Meu íntimo se agita. Aguardava eu o bem, me veio o mal. Esperava luz, veio escuridão. Naufragado na autopiedade. Resultado, olha o verso 28. Ando de luto sem a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. Verso 28. Depressão. Verso 29 a 31. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Enegrecida se me cai a pele, por isso a minha harpa se tornou em prantos. Verso 31. Jó vai da autopiedade para a depressão e para a lamentação por si mesmo num pranto profundo. Autopiedade, depressão e um choro profundo por si mesmo. Assim conclui o capítulo 30. Irmãos, qual é a razão de Jó ter entrado nessa condição? Já falamos. Sua alma foi agitada, excitada, a tal ponto que aquelas impurezas vieram à tona.
Provérbios capítulo 18, há um versículo que nos ajuda muito aqui nesse capítulo, que diz assim, Provérbios 18, 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença. Mas o espírito abatido, e a palavra para abatido aqui no hebraico é golpeado, quebrado, ferido. O espírito abatido, quem o pode suportar? Qual era o segredo da vida do nosso Senhor Jesus? Para poder dizer, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Qual era a confiança do Verbo feito carne? Em particular, nos seus últimos momentos na cruz do Calvário. Irmãos, há um verso que expõe de maneira magnífica esse segredo. É Atos 2, 25. Que está citando o Salmo 16. E o que nós vemos lá é: diante de mim eu via sempre o Senhor. Diante de mim eu via sempre o Senhor. O problema de Jó está exatamente aí. Jó não via o Senhor. Então o espírito de Jó golpeado não pôde sustentá-lo na sua enfermidade. Diferente com o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus andou em trevas sem luz nenhuma e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. O seu segredo? Diante de mim eu via sempre o Senhor. Ele está à minha direita para que eu não seja abalado. A citação de Atos 2. Então, irmãos, completamos aqui, panoramicamente, o capítulo da autopiedade. Remédio de Deus, antídoto de Deus para a autopiedade, o mesmo. Cruz. Quem ama sua vida perde-a. O antídoto de Deus para a autopiedade, sofrimento, mais a palavra bendita do Senhor. Espada afiada, viva e eficaz, que penetra para dividir alma e espírito que estão ali misturados, juntas medulas, e apta, eficaz para discernir até pensamentos, e mais que isso, propósitos, motivações. Hebreus 4,12. Do coração. Então, está aí o trabalho de Deus na vida de Jó, levantando esse lodo do fundo do lago. Capítulo 31 é o capítulo da autojustificação, conforme já falamos. Agora, irmãos, ele se torna um capítulo ainda mais contundente do que os dois anteriores. E sabe qual é o motivo? Aqui Jó usa, de novo, o eu, o meu, o minha, o me e o mim em torno de 80 vezes. No capítulo 29, em torno de 50 vezes. Aqui, 80 vezes. Jó está se auto-justificando. Então vamos dividir esse capítulo para termos um melhor entendimento. Para onde Jó olha? Talvez seja interessante lermos o versículo 35 desse capítulo, antes de dividirmos o capítulo nas seções e vermos do que, ou o que Jó está usando para se justificar diante de Deus. Esse verso 31 e 35 é de grande importância no livro. Vamos ler com atenção. Oxalá eu tivesse quem me ouvisse. Ele está falando isso desde muitos capítulos atrás, conforme nós vimos. E Deus está calado. Capítulo 31, verso 35. Oxalá eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Você está vendo de novo a linguagem do tribunal? Você viu que Jó, enquanto sofria, ele escrevia uma peça de defesa jurídica para buscar, de alguma maneira, que o Todo-Poderoso, palavra, termo, ligado a Deus, que nós já dissemos, que é o que mais aparece no livro de Jó. É uma designação patriarcal de Deus, o Todo-Poderoso. Então Jó montou muito bem a sua defesa, mas o Todo-Poderoso não comparecia ao tribunal. Eis a minha defesa assinada.
Aqui ele está dizendo que está tudo completado. Onde está essa defesa assinada? Em particular, capítulo 31. Porque o capítulo 31 é a sua declaração de justiça pessoal. Então nós vamos ver quais são os itens da defesa assinada de Jó, agora mesmo. Mas então ele continua: que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva a sua acusação. Então, esse é um importante verso nessa altura e do contexto, e em particular do capítulo. E agora nós voltamos então ao versículo 1 e vamos ver quais são os itens em que Jó baseia a sua defesa assinada. Isso também há de significar, sem dúvida, muito para nós. Vamos então dividir esse capítulo. Vamos ao verso 1. Verso 1 ao verso 4. Jó vai se justificar com relação à concupiscência. Então veja como ele descreve: eu fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? 4 versículos. Jó está colocando na sua defesa assinada o primeiro item: concupiscência. Está dizendo que quanto à concupiscência, ele foi irrepreensível. Para que nós saibamos, até chegarmos lá, são 12 itens na defesa assinada de Jó. 12 itens. A concupiscência é o primeiro. Então, digamos que ele pode dizer como Paulo: quanto à lei, eu fui irrepreensível. E foi mesmo. Deus disse que ele foi íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nunca nos esqueçamos. Então, o primeiro item da defesa assinada de Jó é a sua integridade quanto à concupiscência. E não é concupiscência em atos, é concupiscência ou não concupiscência em olhares. Como eu fixaria os meus olhos em uma donzela? Acaso eu teria uma porção do Deus lá de cima? Então observe a pureza do coração de Jó. Versículos 5 e 6, mais um conjunto. Se andei com falsidade, está aí o segundo item da defesa assinada de Jó. Ele está dizendo: nunca andei com falsidade. Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Segundo item, quanto à falsidade. Versos 7 e 8, mais um conjunto. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se às minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semei eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Versos 7 e 8, a avareza. Na defesa assinada de Jó está mais esse item. Quanto à avareza, Jó foi irrepreensível. Versos 9 a 12, mais um conjunto. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se eu andei à espreita à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição, e desarraigaria toda a minha renda. Versículos 9 a 12, adultério. Então está aí mais um item na defesa assinada de Jó. Ele foi íntegro quanto ao assunto adultério. Versículo 13 a 15, mais um conjunto. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu?
aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Desprezo do direito alheio. Mais um item da integridade de Jó, da sua defesa. Nunca desprezou o direito alheio. Versos 16 a 23, uma sessão mais longa, onde Jó vai falar quanto à sua justiça e à sua integridade relacionada à dureza de coração para com os pobres. Mais um item na sua defesa assinada. Dureza de coração para com os pobres. Íntegro quanto a esse assunto. Vejamos como ele descreve. Verso 16. Se eu retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, ou ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, e se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro, e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Tudo verdadeiro o que Jó diz a respeito de si. Conforme nós falamos, a questão de Jó não estava ligada à sua justiça. Deus testemunhou sua justiça. A questão de Jó era a sua justiça própria. Contemplar e gloriar-se na sua própria justiça. E acorrentar Deus à sua justiça, de modo que Deus o retribuísse segundo os pensamentos e caminhos de Jó. O que não aconteceu. Verso 24 e 25. Sétimo elemento. Confiança na riqueza. Jó era íntegro quanto a esse assunto. E olha como ele descreve. Se no ouro eu pus a minha esperança. Ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito. Ele está dizendo, não para a confiança na riqueza. Mais um item da sua integridade e da sua defesa assinada. Verso 26 a 28, mais um conjunto. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão. Também isso seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Está tão claro, né? Superstição. Jó era íntegro com relação à idolatria e à superstição. Verso 29, o nono elemento, 29 e 30. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Versos 29 e 30. Jó está dizendo que ele nunca se alegrou com o mal dos outros. Será que isso fala o nosso coração, irmãos? Há um aspecto pecaminoso em nossos corações, que se o fogo de Deus não se achega e essa impureza não se levanta, nós somos aqueles, sim, que se alegram com a desgraça de outros. E Jó coloca esse item na sua integridade. Verso 33, 31. Décimo elemento. Falta de hospitalidade. Jó coloca na sua defesa assinada. Versos 31 e 32. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, e as minhas portas abria ao
viandante. Então, Jó foi íntegro na questão hospitalidade. A 11ª, verso 33 a 37. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Oxalá eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário escreva a acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atá-la-ia sobre mim como coroa, mostrar-lhe o número dos meus passos, e como um príncipe eu me chegaria a ele. Jó, como príncipe, se achegaria a Deus. Qual é a questão descrita aqui nos versos 33 a 37? Hipocrisia. Jó está dizendo que ele foi absolutamente íntegro quanto à questão da hipocrisia. E, finalmente, os versos 38 e 40, o 12º elemento. Jó foi íntegro quanto à questão da exploração da terra. Então assim ele descreve: se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem. Um parêntese rápido. Você se lembra a legislação em Levítico sobre a terra? Como o Senhor determinou o descanso da terra? Jó viveu, como temos visto, muito antes da legislação levítica. No entanto, essa foi a atitude de Jó para com a terra. Por quê? Porque Jó tinha revelação e entendimento dos caminhos de Deus, sensível à vontade de Deus. Jó conhecia a Deus até o seu nível e tinha discernimento da vontade de Deus. Então, se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos chorarem juntamente, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente. Cuidado com a terra, descanso da terra. E causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada, joio. 12 elementos da plena defesa consumada de Jó. E agora, irmãos, finalmente, nós temos aqui um dos versos mais lindos do livro de Jó. Fim das palavras de Jó. Jó encerrou suas forças. Jó encerrou suas palavras. Jó já fez 12 discursos. E o Todo-Poderoso está calado. Então agora, amanhã pela manhã, se o Senhor permitir, nós vamos ver Eliú. Eliú vai entrar com seu coração afogueado. Nós vamos ver por quê. Ele vai dizer que Jó se justifica para acusar Deus. Vai dizer que os amigos de Jó são ignorantes e não sabiam o que dizer a ele, porque não sabiam o que dizer, começaram a dizer. Eliú abre caminho para o falar de Deus. Agora, irmãos, amanhã entraremos em mais detalhes, encerramos aqui hoje. Eliú era um homem. Sem dúvida ele representa o Espírito Santo, mas ele ainda é um homem. Era o mais jovem entre eles, e também vamos ver por quê. Então, quando Eliú começa a falar, do capítulo 32 ao capítulo 37, nós temos 4 discursos. Mas sabe o que acontece? Nos 2 centrais, a alma de Eliú invade o seu coração. E Eliú pronuncia palavras que não conferem com a vontade e os caminhos de Deus para Jó. E nós precisamos entender por quê. Já que, sem dúvida nenhuma, Eliú nesse livro representa o Espírito Santo. Mas ele é homem. E como homem, ele é vulnerável. Então ele começa a falar por Deus, em nome de Deus, no Espírito de Deus, com o zelo de Deus. E então, em um dado momento, a alma de Eliú invade o seu coração. E nós vamos ver por quê. Mas pela graça do Senhor, Eliú recupera a sua sobriedade. E ele termina os seus discursos nos capítulos 36 e 37, de maneira maravilhosa. Abrindo, como falamos, finalmente o caminho para que o redemoinho atinja Jó. E Deus de um redemoinho fale com Jó. Então também a vida de Eliú tem muito a nos ensinar. Com relação àqueles, todos nós, irmãos e irmãs,
que têm sido, pela graça do Senhor, usados em sua obra, aqui, ali, em ajuda a irmãos, ajudando uns aos outros, exortando uns aos outros, admoestando uns aos outros, a vida do corpo de Cristo. Então Eliú vai nos ministrar importantes lições do que é falar por Deus e do perigo da alma invadir o Espírito. Então que o Senhor também nos ajude nisso. Confiamos na sua misericórdia. Vamos orar, então, concluímos por hoje. Senhor, confessamos uma vez mais que esperamos em Ti, por Tua provisão de graça, por Tuas palavras, por Tua revelação. E, sobretudo, Te pedimos que o Senhor não retire Tuas mãos de sobre nós. Mantém-nos no Teu processo depurador. Pedimos ao Senhor que não se deixe levar pelo que nós somos, sejam por queixas, sejam por murmurações, sejam por ignorância. Ajuda-nos, Senhor, e mantém-nos firmes debaixo da Tua mão disciplinadora. Obrigado porque o Senhor nos aflige com retidão, porque Tuas mãos são fiéis e santas. Obrigado porque o Senhor tem a medida exata das aflições que permite sobre nossas vidas. Louvamos Teu nome, porque não há mãos mais hábeis do que as Tuas. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos de irmos contra Ti. Guarda-nos de irmos contra os Teus caminhos e contra aqueles que representam para nós os Teus caminhos. Usa irmãos, irmãs, ímpios, circunstâncias, para continuar trabalhando nas nossas vidas. Precisamos, Senhor, por Ti ser depurados, para que o Senhor encontre as pedras preciosas em nós. Assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.